Meus queridos, minhas queridas, eu convido a preciosa atenção de vocês para a leitura do Santíssimo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 21. Eu vos lerei do versículo 5º ao versículo 19. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, que não vos preocupe. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Deus nos abençoe. Obrigado. Do que é que você tem medo? Essa é uma pergunta recorrente, né? Do que é que você tem medo? Eu acredito até que a pergunta poderia ser feita de uma outra forma. Do que é que você deveria ter medo? O medo é uma palavra que por si só já provoca medo na gente, né? Só a palavra medo traz sensações desagradáveis para a gente. O medo é provocado pela percepção de perigo que nós temos. Ou a percepção de perigo também pode nos levar a uma sensação de medo, que pode ser uma sensação leve de medo, ou até uma sensação muito exacerbada de medo, virando até uma patologia, se não for tratada, ou se for por conta de um perigo que não é real. Um medo, de qualquer forma, incomoda demais. Os judeus, na época desse texto que acabei de ler aos irmãos, eles estavam com medo. Eles estavam com medo do governo romano que estava oprimindo demais o povo judeu, cobrando impostos pesadíssimos. E não só isso também, estava na moda no tempo de Jesus um discurso escatológico, ou seja, os religiosos e principalmente os sacerdotes nas sinagogas estavam bastante empenhados de fazer mensagens e meditar com os grupos de religiosos das sinagogas, com os judeus, a respeito do fim do mundo. Então esse era o grande tema daquela atualidade. Sempre que nós temos alguma
algum momento, alguma passagem na nossa vida em que nós estamos inseguros, nós procuramos alguma coisa palpável para colocar como um símbolo de segurança, até para nós nos apoiarmos, termos alguma coisa concreta, objetiva, para que o medo seja aliviado. Então, os judeus naquela época, como sempre foi, mas principalmente nessa época, colocaram a figura do Templo de Jerusalém como sinal de resistência, como sinal de resiliência, como um sinal concreto, palpável, de que eles estavam ali sendo abençoados. E, portanto, o templo era a demonstração visível de que a cultura, a espiritualidade, a história dos judeus estava sendo preservada. Não bastou muito para que Jesus percebesse quão equivocadamente aquelas pessoas estavam formando o seu padrão mental, formando a sua espiritualidade. O comentário que Jesus faz aqui é acentuado a partir da observação dos seus discípulos. Olha o templo como está bonito, olha o templo como está adornado. E o templo realmente era adornado com enfeites muito caros, com tecidos, tapeçarias de nações vizinhas, caríssimos. Os historiadores da época diziam que o Templo de Jerusalém tinha uma opulência exagerada, de tão enfeitado que o templo era. Como era um símbolo, as pessoas queriam cada vez mais a opulência de alguma coisa material para demonstrar poder de resistência diante do medo. Quando Jesus percebe que as pessoas estavam agindo e pensando assim, Jesus diz o seguinte para aquelas pessoas: olha, este referencial de força para vocês, este referencial de segurança, vai ser destruído, totalmente destruído, não vai ficar nada em pé. O que Jesus predisse naquela época aconteceu nos anos 70. Os judeus foram constantemente resistindo para impedir que a dominação romana invadisse o templo, mas não dá para resistir o tempo todo. O exército romano invade, destrói o templo, derruba o templo, queima moradias em volta do templo, o templo é totalmente destruído. Mas quando Jesus mostra para aquelas pessoas, fala: olha, o teu referencial de segurança está equivocado, porque isso aí vai acabar, isso aí vai passar. Isso é uma coisa finita. Imediatamente os discípulos, os seguidores de Jesus, então fazem uma transposição, não sei se eu quero acreditar que de uma forma impensada, inconsciente, eles fazem uma transposição, porque a palavra de Jesus é uma palavra de confiança. Então eles dizem para Jesus: bom, mestre, mas se isso aqui vai acabar, se isso aqui tem um fim, quando vai ser esse fim? Veja a influência do discurso da época, que só falava do final do mundo. Quando Jesus fala que o templo, o poderoso templo de Jerusalém, o inatingível templo de Jerusalém seria destruído, os discípulos então queriam um outro marco, uma outra tábua para se apoiar e não se afogarem. Quando o Senhor vai acontecer essas coisas? Mais uma vez Jesus percebe o pensamento equivocado daquelas pessoas. Jesus ensina para eles o seguinte: vocês estão preocupados com o final do mundo. Num outro momento, quando os discípulos perguntaram para Jesus sobre o final do mundo, Jesus já havia ensinado: não se preocupem com o final do mundo, porque nem o Filho do Homem sabe quando vai ser, nem os anjos do céu sabem quando vai ser, somente o Pai é que sabe o dia do final de todas as coisas. Então não se preocupem com isso, Jesus ensinou numa outra ocasião. Nesta ocasião, novamente, Jesus traz estes ensinamentos. Muitos religiosos apontam as crises sociais, as crises econômicas, as crises morais, como reflexo da iminente vinda do Senhor Jesus Cristo. É como se nós tivéssemos um calendário e neste calendário nós fôssemos acrescentando coisas que pudessem nos indicar se a vinda do Senhor Jesus Cristo está mais perto, mais longe. Em várias épocas da história, nós vivemos momentos em que poderia ter sido dito muito mais naquela época do que hoje, de que o fim do mundo estava próximo. Nós tivemos a Primeira Grande Guerra Mundial, nós tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial.
Nós tivemos pestes que mataram muito mais pessoas do que o Covid matou agora, em outros momentos da história da humanidade, com muito mais propriedade, poderia ter se dito: eis aqui chegou agora o final do mundo. E mais uma vez nós estamos cometendo este equívoco. Nós estamos dizendo: olha, estas coisas que estão acontecendo agora é a demonstração de que o fim do mundo está chegando. Parece que nós ouvimos a voz física de Jesus dizendo novamente: meus queridos, mais uma vez vocês estão equivocados, porque haverá guerras, haverá rumores de guerras, haverá ameaças de guerras, as famílias entrarão em choque internamente, o filho vai se virar contra o pai, a filha vai se virar contra a mãe, haverá pestes, haverá doenças, haverá fome, mas não é o fim, não é o fim. Porque não são estas coisas que trazem o fim. Quem coloca o fim em todas as coisas é Deus e não os acontecimentos, é o inverso. Não são os acontecimentos históricos da humanidade que levam ao fim, mas é o fim de Deus que trará um basta para todos os acontecimentos sociais e para a história da humanidade. Então a pergunta não deve ser quando será o fim, mas a pergunta deve ser como será. O fim será de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus. Então, meus queridos irmãos, minhas pacientes irmãs, nós estaremos equivocados como os judeus daquela época, se nós colocarmos, primeiro, a nossa esperança em coisas materiais. Qual tem sido o teu templo de Jerusalém? Onde é que você tem colocado a tua esperança? É na tua conta bancária? É no teu relacionamento? É no sobrenome da tua família? É no número de bens materiais que você tem? É no teu conhecimento intelectual? É no grupo social ao qual você pertence? O que é o teu templo de Jerusalém? Onde é que você tem fiado a tua esperança, dizendo: vou me apegar com isto, porque aqui eu estou seguro? Porque se você tem um templo de Jerusalém aí no teu coração, ouça Jesus dizendo: isto, no que você está se apegando, vai passar, vai acabar, isso é finito, isso pode ser destruído por uma mínima ventania que pode passar pela tua vida. Mas se você saltar do templo de Jerusalém e começar a ficar preocupado como será o final das coisas, para que você possa então prever o final das coisas, também há um equívoco aí. E isso acontece quando você permite uma coisa que Jesus advertiu aqui com as pessoas naquela época. Quando as coisas ficam complicadas, quando as coisas começam a ficar tensas, quando as coisas começam a ficar embaralhadas diante dos nossos olhos, é o que Jesus está dizendo aqui para essas pessoas: vão aparecer pessoas em meu nome, dizendo: eu estou aqui. E olha a advertência que Jesus diz: não siga estas pessoas, não ouça estas pessoas. Porque sempre que nós estamos diante de alguma dificuldade, aparecem inúmeros especialistas para dizer o que é que nós temos que fazer. Terapeutas de todas as formas, de variados estilos, de variados segmentos. Os coaches, agora os coaches, os motivadores, os influenciadores. 1 milhão de pessoas dizendo o que é que nós temos que fazer, como resolver os nossos problemas, como é que nós temos que nos portar à mesa, que tipo de roupa nós temos que vestir, que tipo de alimento nós temos que consumir. E aí, dependendo do momento, aparecem lá os especialistas e dizem: não tome café, que café faz mal, para logo depois aparecer outro grupo de especialistas dizendo: consuma café, que café faz bem. Jesus diz: não presta atenção no que essas pessoas dizem, porque elas também são finitas, elas também passam, e os conceitos humanos, por mais elaborados que sejam, passam. O que foi verdade o ano passado deixou de ser verdade este ano, o que é verdade este ano certamente deixará de ser verdade logo no começo do ano que vem.
Jesus nos alerta então para estas questões, e aí eu posso transformar esse ensinamento para uma forma mais clara. Quando Jesus diz para aqueles seus ouvintes, no tempo em que Jesus diz estas coisas, não ouça estas pessoas que supostamente falam em meu nome, ele está dizendo o seguinte: não abra o teu coração para qualquer tipo de discurso. E aí vem a segunda pergunta: se você já ficou atento aí para o templo de Jerusalém que estaria no teu coração, você tem fiado a sua confiança em alguma coisa material, e você agora ficou alerta, os seus olhos estão abertos e você diz: não, realmente não é mais nisso que eu devo confiar, agora eu devo confiar na instrução daquele pastor, na instrução daquele padre, na instrução daquele rabino. Jesus agora diz para você o seguinte: cuidado, cuidado, para quem você abre o seu ouvido, para quem você abre o seu coração, para o ensinamento que entra dentro do teu coração. Agora então, faça essa segunda pergunta para você. Eu perguntei se você tem algum templo de Jerusalém oponente, poderoso, bem enfeitado dentro do teu coração. Mas agora eu pergunto isso: que tipo de ensinamento tem entrado dentro do teu coração? Você tem emprestado o teu cérebro para que tipo de ensinamento? Jesus disse com muita propriedade que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Você já prestou atenção no que você fala durante o dia? Não no que você ouve. O que a gente ouve, a gente não tem muito controle sobre isso, não é? Mas naquilo que você fala. Faz um retrocesso agora. Volta aí para o decorrer do seu dia, desde manhã, quando você se levantou. Tenta buscar aí na tua memória o que foi que saiu mais da tua boca. Que tipo de coisa saiu mais da tua boca? Você vai perceber do que é que o teu coração está cheio. E aquilo que tem preenchido o teu coração é aquilo para o que você tem aberto. É aquilo para quem você tem prestado atenção, tem dado oportunidade para falar. Então Jesus tem nos ensinado estas coisas. O Teodório veio, ele disse o seguinte: dificuldades reais podem ser resolvidas, apenas as imaginárias são insuperáveis. Quando você empresta o seu coração, quando você empresta os seus sentimentos, o seu cérebro para ensinamentos supérfluos, humanos, limitados, o resultado decididamente não é bom. Não é bom. Porque o ser humano, por mais boa intenção que tenha, por mais boa vontade que tenha, a visão do ser humano é muito curtinha, ele não tem todo o conhecimento. Só Jesus consegue ouvir coisas que você não ouve, só Jesus consegue enxergar coisas que você não enxerga, só Jesus está em lugares que você não está. Só Jesus tem condições plenas de apontar para você o verdadeiro caminho. E Jesus termina a sua fala aqui neste texto que nós lemos agora, dizendo o seguinte: se você prestar atenção nos meus ensinamentos, se você caminhar os caminhos que eu indico para você caminhar, você não tem que se preocupar com mais nada. Você não precisa se preocupar nem com o que você vai falar, porque na mesma hora o Espírito Santo tomará a sua boca e a sua mente, e você dirá coisas para as quais as pessoas não poderão resistir, porque não terão argumentos. E Jesus termina ainda dizendo uma coisa espetacular, uma coisa grandiosa. Jesus diz o seguinte: que na vossa perseverança é que ganhareis a vossa alma, porque não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Você já parou para prestar atenção nisso? Que Jesus toma conta de você em todos os detalhes da tua vida? E quando nós duvidamos, quando nós vacilamos, é um desrespeito a esse cuidado que Deus tem para conosco, porque nós demonstramos a nossa falta de fé.
nós demonstramos a nossa falta de confiança, nós ficamos ansiosos, e pela falta de fé e de confiança, nós construímos um templo de Jerusalém. Para os judeus nessa época foi o templo de Jerusalém. Bem antes, lá no tempo de Moisés, foi um bezerro de ouro. E hoje quem que é? O líder que está na moda, o carro que está na moda, a conta que está na moda. Nós vamos substituindo os nossos deuses materiais. Isso é uma afronta, porque demonstra falta de confiança. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas se casando, Denise e Wagner. Isso é confiança, fazer a coisa do jeito certinho, como Deus quer que seja feito. Isso é confiança. O Senhor proverá o restante de todas as outras coisas. Então, por mais estranha que esteja essa nossa era, por mais estranho que esteja esse nosso tempo, por mais confuso que esteja o nosso dia, por mais nublado que seja ou esteja o nosso futuro, o Senhor Jesus Cristo nos garante que nós não precisamos ter medo. A incerteza do amanhã não deve nos causar medo, porque o amanhã está em boas mãos, está nas mãos de Deus. Deus está lá no amanhã. E se Deus está lá no amanhã e você é uma pessoa que adora Deus, que serve Deus, qual o motivo de você temer o amanhã? Se Deus está lá no amanhã para te receber com o braço aberto, para cuidar de você, para aplanar o seu caminho, então coloca a tua vida nas mãos de Jesus, não na mão daquelas pessoas que trazem ensinamentos heréticos, dizendo que falam em nome de Deus, não em coisas materiais, porque tanto uma como outra são passageiras. Entrega de uma vez por toda o teu caminho ao Senhor Jesus Cristo, entrega de uma vez por toda a tua família ao Senhor Jesus Cristo, para que você não se decepcione lá na frente. Entrega de uma vez por todas a tua profissão nas mãos do Senhor Jesus Cristo, as tuas finanças, o teu tempo. Não rouba de Deus o tempo que é de Deus, não rouba de Deus o recurso que é de Deus, seja parceiro de Deus, porque se não fosse uma questão de fé, seria uma questão de inteligência, não ser surpreendido como inimigo de Deus. Não podemos ser surpreendidos como inimigo de Deus. Então vamos rasgar os nossos corações diante de Deus. Senhor, não estou mais preocupado com o templo de Jerusalém, não estou mais preocupado com este ou aquele líder, eu quero agora, Pai Santo, me dedicar somente a Ti, Senhor. Essa deve ser a nossa oração, e quando nós fizermos assim, eu garanto para você que o medo vai desaparecer do teu coração. O medo, a insegurança, a vacilação vai desaparecer do teu coração. Isso é promessa bíblica, isso é promessa de Deus, e em Deus não há mentira e não há variação humana. Então faça a prova diante de Deus, faça como o profeta Malaquias escreveu lá, Deus na boca de Malaquias dizendo: faça a prova de mim, se eu não vou abrir as portas e as janelas do céu e derramar sobre a tua vida bênçãos tais. Minha vida é pouco abençoada, eu recebo só uma bencinha. Mas o que é que você tem entregado? O que é que você tem entregue na tua espiritualidade? Esse mês não dá para dar o dízimo não, porque eu gastei o dinheiro com aquele perfume Tchu Anju e não sobrou o dinheiro do dízimo. Não deu para dar o dízimo esse mês não, porque eu tive que comprar essa roupa aqui da Dakota e é um pouco caro. Eu não pude dar tempo para Deus não, porque na hora que eu ia sair para o culto, chegou um parente, eu fiquei sem jeito de chamar o parente para ir para o culto comigo, então eu falei não para Deus e abracei o parente. Você vai para o inferno com o parente. Então, não vira as costas para Deus, não faz isso, é perigoso. Não fica falando para Deus: olha o templo, Senhor, olha o templo que eu estou fazendo, olha aqui o meu recurso de segurança, olha como está bem enfeitado, Jesus. Nem diga para Jesus: olha aqui o líder que eu estou seguindo, Jesus.
Eu vou naquela igreja lá, porque naquela igreja tem um líder, tem uma irmã que tem revelação, isso e aquilo. Crente que pensa assim, aquele crente turista, não passa mais de 2 meses de cada igreja, vai pulando de igreja em igreja assim. Paulo diz que é igual, é levado por todo o vento de doutrina. Quem que assiste faroeste aqui, além de eu e o Baru, que gosta de assistir faroeste? Filme de faroeste tem aquelas moitas de capim assim redonda, parece uma bola. Nunca vi aquilo na minha vida, só vi no filme do faroeste. Aí quando os cowboys vão fazer o duelo, aí fica cada um na ponta da rua assim, né, para fazer o duelo, e toda a cena de duelo, a rua deserta, que todo mundo se esconde, claro, né, fica lá um cowboy de cada lado, e aí sempre passa essa bola de capim voando, rolando aqui no meio, porque o vento empurra. Crente que fica pulando de igreja indo atrás de pastor, é igual aquela bola de capim que vai sendo empurrada pelo vento. Os crentes mimimi. Não vou mais para a igreja porque aquele irmão falou uma coisa que eu fiquei dodói. Eu não vou mais para a igreja porque a igreja... Você percebe o crente mimimi da forma que ele usa os pronomes. Ele fala, esta igreja... as coisas aqui nesta igreja, ele não fala minha igreja, ele fala esta. Ele não fala minha igreja, ele fala desta igreja. Ele não fala, você precisa conhecer a minha igreja, ele fala, você precisa conhecer a IPI de Tupã. Ele nunca se coloca, ele sempre se exclui. É os crentes verdinho, não é crente maduro. Esses crentes o diabo gosta de fazer assim, dar umas palmadas nesses crentes. Aí quando leva a palmada, esse crente vira para Deus e diz assim, mas Deus, eu tenho aqui um templo, olha que bonito o templo, como está forte aqui. Olha aqui, Senhor, eu estou seguindo esse líder aqui, ele tem lá na rede social dele, ele tem 5 milhões de seguidores, e eu sou um desses 5 milhões de seguidores, Jesus, olha, eu estou aqui, eu estou na moda. Aí Jesus diz, isso aí passa, isso passa. Esses ensinamentos que dizem que são feitos em meu nome, não sigam. O que é que nós temos que seguir? Está aqui. O apóstolo João falou, tudo o que nós precisamos saber para nossa salvação está aqui, tudo. Fora daqui não tem mais nada que você precisa saber que seja fundamental para a sua salvação, absolutamente nada. Eu gosto de ler aquele devocional. Não precisa ler devocional, tem o devocional aqui. Eu ganhei um livrinho que tem umas mensagens para cada dia. Está aqui a mensagem para cada dia. É por isso que eu não gosto de Bíblia com comentário, porque Bíblia com comentário é o ponto de vista de alguém sobre o texto bíblico. Então eu vou lá, eu leio o texto bíblico e eu tenho a minha percepção, que é aquilo que o Espírito Santo me dá. Então, meus queridos, as pessoas têm perguntado, estamos no fim? Estamos no fim dos tempos? Não sei. Como serão os próximos anos? Não sei. Estão surgindo novas doenças? Não sei. E se a doença ou a pobreza bater em minha porta? Eu não sei, porque são perguntas que estão jogadas para o futuro não me pertence, eu não sei. Eu só sei o aqui e o agora. Não é com o futuro que nós devemos nos preocupar. Do que é que você tem medo? Ou melhor, do que você deveria ter medo? Você deveria ter medo de estar se distanciando da palavra de Deus, da salvação de Deus para a tua vida e a vida da tua família. O futuro está nas mãos de Deus e está em muito boas mãos. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Então, a nossa preocupação com o fim das coisas materiais não deve fazer sentido. Nós devemos nos preocupar com o que é que tenha entrado nos nossos corações. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe os teus sentimentos. Deus abençoe os teus pensamentos. Deus abençoe os teus empreendimentos. Deus abençoe as tuas decisões, que elas sejam as mais acertadas possíveis, e quando não forem acertadas, que você volte para o caminho e tenta de novo, e dessa vez faça certo. Amém?